Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brasília Etc. Cast, aqui na programação do Doses Milionárias. Aqui ao meu lado está a minha colega, co-host aqui comigo, Marina Figueiredo. Olá, pessoal, um prazer ter vocês aqui com a gente, mais um Brasília ETC Cast. E hoje vamos falar de cultura, pois Brasília transpira cultura. E a gente trouxe duas comunicadoras de peso na capital federal. Com vocês, Márcia Witzak e Ana Levay. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês conosco aqui hoje. Obrigada, gente. Prazer é nosso, viu? Obrigada pelo convite. Olá, muito obrigada por ter nos convidado. E é sempre bom falar de cultura, né? Principalmente da nossa cidade. Antes da gente começar a falar sobre a cultura que pulsa nessa cidade de uma maneira tão viva, Márcia Witzak, a gente já conhece de muitos anos pela Etc. Comunicação, né? Quantos foram os links que a gente teve com ela, acompanhando a Globo, enfim. A gente até comentou, a última vez que estive com a Márcia, sobre uma vinda do Dominguinhos, que ela sempre entrevistava o Dominguinhos. E como a gente... Isso denuncia a nossa idade, né? Eu amo o Dominguinhos, gente. Não tem para onde correr. Mas é verdade. Nossos caminhos já se cruzaram muito, né? Sabe, Márcia, que eu brinco que eu tenho uma memória de telefones muito boa. E que eu como assessora, eu e a Denise há 20 anos já, o número de todas as TVs, 3316-9306, 3316-9332. Sim, eu sei todos de cor. A gente começou com a Etc. Comunicação, a gente fazia muito, a gente começou fazendo cultura, né? Era assim, shows todo final de semana, assessoria de imprensa disso. A existe há quantos anos? Vai fazer 19 anos esse ano. Uau. Tá vendo? Eu fiquei 25 anos na Globo, já faz 2 anos que eu saí. Lá no começo a gente colocava no CD, né? Era muito difícil, né? Divulgação no começo. Hoje, graças a Deus, já está mais fácil. Tudo facilitado. Né? Aninha da nova geração, cheia de gás. Não, que nada. Tem um monte de novidade, né? Aliás, posso falar um pouquinho da Aninha? A Aninha foi um dos maiores presentes que eu ganhei depois pós-Globo. A gente trabalha junto no Pod JK e essa garota aqui é o pipoco do trovão, como ela fala. Pipoco do trovão. Gente, olha a pele da Aninha nessa vez, que coisa mais linda. Você pode falar, por favor, o nome e Instagram do dermatologista? Minha filha, eu não tenho dermatologista. O dermatologista dela tá ali, é o carioca. Cadê ele? Cadê o maridão? Ele canta ele funk que deixa essa pele linda. É isso mesmo. E o Rafael, né? O filhote deles, que é a coisa mais fofa. Tá na escola. Mas é isso, é um prazer estar com a Márcia, né? Esses 2 anos aí que a gente se juntou. E eu que assistia ela, né, na TV e tudo mais, ó, é uma oportunidade única trabalhar com ela. E a Aninha é um trator do trabalho, né? Ela, assim, não tem tempo ruim, não tem horário, não tem nada. Ela Mulher, tá eu tô sempre... de férias hoje, você acredita? Tá, parabéns! Por isso que ela tá aqui, gente. Você merece férias, porque a Aninha, ela trabalha comigo no podcast, né? Mas ela trabalha na rádio, ela é locutora, ela é produtora, ela é promotora, ela tá em tudo. Então, eu fico acompanhando ela no Instagram, não sei como é que ela dá conta. Eu falei como eu conheci você, eu e Denise, e estava conversando com a Denise como que eu conheci a Aninha. E primeiro foi em vários camarins de shows, como fã, na praia, fazendo entrevistas juntas. É verdade. E eu lembro que o último show que a gente foi juntas foi em cima do trio elétrico. Trio elétrico, na Micaré. Tirávamos muitas fotos lá. umas das outras, entrevistando, brincando, interagindo. E a gente faz tudo, né? Sim. Você também. Tá parada, tá ali, tá na rua. A Marina, eu falo, como que ela consegue fazer tanta trovão. Coisa ao mesmo tempo? Você é multifacetado. Deus pegou e falou assim, vou te dar 4 filhos, vou te tornar jornalista, empresária. Você tem 4 filhos? 4 filhos. Você ainda vai inventar de correr minha maratona em uma por mês. Pois é, ainda é fitness. Meu Deus, que maravilha. É fitness, nada, abençoe, corre, né? Nada. Amém. Mas, Aninha, como é que começou essa caminhada, essa trajetória na rádio? Menina, eu trabalhava em uma loja no shopping, inclusive aqui do lado, no Brasília Shopping, na Imaginário. Quem lembra da Imaginário, né? Com Vendia certeza. coisinhas fofas. E ali, esse Bombom, que trabalha comigo hoje em dia na rádio também, ela vendia bombons nos shoppings, né? Quem conhece a Alice Bombom aí da Night. Adoro, ela sempre foto vendeu com em ela, bares. ela é maravilhosa também. É tradição Pois aqui em Brasília, e né? ela fazia um curso de rádio e TV aqui na Zanorte, na época chamava DJ Rádio.
E aí eu ficava interessada toda vez que ela aparecia lá bom, como que é isso e tudo mais. E eu sempre fui muito gaiata, assim, na minha família, né? De pegar microfone, caixa de som, ficar apresentando festa dentro de casa Você e mesmo. sua irmã, porque A irmã é a Carol também. e a Aninha, assim, dupla limitada. verdade. Ilimitada. As Verdade. duas. E aí eu falei, cara, vou lá conhecer esse curso, né? E na época eu fazia faculdade de fisioterapia, olha, tudo a ver. Nossa. E aí eu fui lá nesse curso, gostei, me matriculei, entrei, fiz essa... É como se fosse um tecnólogo, né? De rádio e TV. E entrei e fiz esse curso. Durou 3 anos, né? E saí de lá radialista, né? E aí eu fui começando, fiz uma amizade lá com uma galera. A gente pegou e foi para uma rádio comunitária lá em Taguatinga, na época. Chamava MIG FM. Era uma rádio. Não, é MIG mesmo. É MIG. É amigo mesmo. Só pegava ali um alcance de 1 quilômetro de distância, né? A galera que escuta mesmo, só a galera de Taguatinga. E a gente pagava por esse espaço, né? Na época era caro. E a gente pagava pelo Quem espaço. nunca pagou para trabalhar, né? E a gente ficou lá mais ou menos 1 ano. E aí surgiu a oportunidade da gente ir para uma rádio web, que até sou muito grata a galera lá da Rádio Federal, né, em Águas Claras, do Idovan. E a gente ficou lá mais ou menos uns 2 anos. E aí o programa foi crescendo, crescendo. Naquela época não existia muito podcast, mas o programa que a gente fazia na rádio web era praticamente um podcast, porque a gente falava mais do que tocava música, né? Na época tinha uma roda, assim, uma mesa com a roda com vários microfones e a gente falava bastante e era transmitido por câmeras, né? Na época do Facebook, no site. Então a galera gostava de assistir a zoeira. Você que a já gente foi fazia. para a rádio alguma vez? Já trabalhou? Ainda não, mas está nos meus planos. Você está dentro da rádio, mas Sabe você por quê? tá com... Não, a rádio FM, hoje eles não falam muito, né? É tudo muito rápido, porque tem que botar música, Muita né, Aninha? música. A Aninha já me falou isso. Não colocou, mudou a estação. Exatamente. Então, assim, as coisas hoje estão assim. Então, como eu sou faladeira, eu acho que a JK, eu prefiro ficar no podcast. Porque lá no podcast a gente fala, né, Aninha, à vontade. Mas eu ainda tenho esse sonho, porque eu sempre gostei de rádio, a minha família toda fala muito de rádio, a minha mãe ainda fala das radionovelas, né? E outro dia eu estive lá na Rádio Nacional e a rádio, por exemplo, da Amazônia ainda põe radionovela, porque as pessoas têm o hábito de escutar e de assistir, de ouvir, né? Então, eu fico falando, assim que eu acabar o mestrado, eu tenho uma lista tão grande de coisas que eu tenho que fazer, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, mas uma delas é talvez trabalhar numa rádio. E por que não, né? Eu acho que o jornalista, ele como eu falei antes da Marina, mas acho que todo jornalista, ele é multifacetado na comunicação. Então, assim, ele pode falar na TV, ele pode falar na rádio, Com ele certeza. pode escrever, ele Gente, escreve hoje mais bem. que nunca, porque Eu Mais gosto muito que de nunca. fazer entrevista. Na Eu prática, até esqueço ou que eu você tô... se reinventa, ou você tá Você está acho que eu tô conversando. Hoje em dia é um é. 360, né? Você é tudo. Vamos pegar um jornalista que acabou de formar ali, ou que está com 5 anos de formado, que ele não vai para a TV, não. Vai trabalhar em assessoria, ou vai trabalhar num jornal, ou vai trabalhar numa empresa. Se ele se designar simplesmente a escrever, ele está fora do mercado. Porque ali ele tem que saber mexer com mídia social, ele tem que dominar a edição de vídeo. Não, o mercado mudou tudo. Não muito. dá, mudou Muito. totalmente. E assim, da época que eu me formei, né, para agora, é outro mercado. E eu fico vendo assim, por exemplo, eu não tenho a menor vontade ou de voltar para a TV e fazer a mesma coisa que eu fazia, sabe? Eu acho que eu quero dar um passo para frente. Tanto que eu estou fazendo o meu mestrado em economia criativa. Ai, que legal. Então, assim, são outras coisas, né? Porque eu acho que a gente está vivendo muito agora, né? Não dá para você parar e nem voltar para trás. Eu acho que as pessoas cobram muito assim, quando é que você vai voltar para a TV? Quando é que você vai fazer... Deixa eu ir para frente, né? Deixa eu furar uma bolha, deixa eu fazer outra coisa, porque a vida não para e o mercado está muito diferente. Não Qual que dá. seria a intersecção para você do que você viveu durante tantos anos em TV para o podcast? A nova mídia, o novo jornalismo. Você sabe que eu fiquei com muito medo no começo, porque as nossas entrevistas são grandes, né, Aninha? Eu não faço longos podcasts. Tem gente que faz podcast de 6 horas, a gente faz meia hora, 40 minutos. E as minhas entrevistas na TV eram sempre muito curtas. É mesmo. 3 minutos, 2 minutos. Aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou ter assunto?
para fazer um podcast, nunca tive dificuldade, muito pelo contrário, né? Tem hora Sempre que estoura o tempo. que fala assim, não, vamos acabar, porque eu sou muito curiosa e eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, sabe? Eu acho que tudo tem uma história por trás, né? Então, por mais que a pessoa seja, sei lá, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Fábio William, né? Sim. E o Fábio, um grande jornalista, todo mundo conhece, mas o Fábio é um grande psicólogo, né? Que as pessoas tá ficaram super bem sabendo nessa área depois. agora, A gente só depois que ficou saiu da sabendo Globo, ele depois. eclodiu de uma forma muito Exatamente. Verdade. Ele já era um grande psicólogo, mas ele não divulgava. Tanto que ele brinca comigo até hoje, porque quando eu saí da Globo, eu fiz uma live. Eu lembro. O Fábio não tinha rede social e todo mundo só perguntava dele, porque a gente saiu no mesmo dia. Cadê o Fábio? Ele Cadê o criou Fábio? a rede social no dia seguinte, ele tinha não sei quantos milhões de É. seguidores. Imediatamente. lembro Aí disso. eu falei, Muito querido. gente, o Fábio é psicólogo. O consultório dele estava lotado. Quem estava na lista de espera agora provavelmente vai ter horário. E aí, quando eu falei isso, as pessoas souberam que ele era psicólogo. Então, ele brinca e fala que fui eu que divulguei. E Então, aí em a gente... 2024, ele já tinha agenda fechada até 2025. Ele faz Gente. hipnoterapia e a agenda dele é assim, ele já fazia antes, né? Ele já trabalhava com isso antes, mas ele não divulgava. Eu até brincava, eu falava, Fábio, alguém chega no seu consultório, você está lá, vão achar que é pegadinha, né? Mas ele era muito recomendado e tal. E ele ajudava muito a gente lá na redação. Ele me hipnotizou algumas vezes. Ai, que Porque legal. Hipnoterapia é muito quando você tem, curativa. ansiedade, crise de ansiedade, pânico, lá chamava o Fábio William lá, ele conversava com a gente, dava uma... hipnotizava mesmo, né? Porque te acalmava. Só o jeitinho dele já acalma, né? E a gente conversava muito sobre isso. Aí eu entrevistei o Fábio. Eu entrevistaria o Fábio por umas 6 horas, porque sempre tem assunto. Tem né? muito. É o que a gente sofre aqui, né? A gente sempre termina um podcast querendo marcar mais um, porque não, verdade. não dá tempo dá de falar tempo. tudo. Você tem um estereótipo bem clássico. E isso traz uma surpresa pra gente, porque a gente que transita muito na cultura, a gente vê que o pessoal de cultura é um pouco mais autêntico, assim, mais alternativo, digamos assim. E você é o símbolo Como é que da pode, classe. né? Não, isso Você você não é sabe. chiquíssima, Você né? não sabe eu vou te falar mais uma coisa. Meu projeto de estudo se chama interseccionalidade, que são justamente os atravessamentos que as pessoas têm por causa de raça, gênero, sexo, classe social, religião. São justamente esses atravessamentos. Aí uma das pessoas que fala sobre isso aqui no Brasil é a Carla Cotirene, que é uma grande discípula da Djamila, que fala de lugar de fala. Eu talvez não tenha lugar de fala, mas eu tenho obrigação de fala. Então, assim, eu conquistei esse espaço e hoje as pessoas já... Porque, assim, eu brinco que a Carla Cotirene fala, o que essa branquinha está aí se metendo num assunto que não é dela? Mas eu sou uma ativista pelos artistas independentes, principalmente os periféricos. E eu vejo Né? mais Exatamente. autenticidade ainda do que qualquer pessoa que vai ali, porque você tem já a sua tem um identidade estereótipo. muito bem firmada, tem a sua maneira de trabalhar a comunicação muito única. Hoje eu não tenho nenhuma insegurança. Eu tinha um pouco, sabe? Porque as pessoas... assim, eu não vou dizer um preconceito reverso, mas as pessoas falam, por que você está falando disso? Não é a sua vida e tal. No início, Mas, como é que foi? Foi uma coisa tão orgânica, porque eu criei o Brasília Independente. O Brasília Independente é um festival de música independente que nunca teve cotas. Né? Não tem cotas para pessoas pretas, não tem cotas para pessoas trans, mas se você vai ver os vencedores, é justamente essas pessoas que ganharam porque elas são boas demais e elas estavam escondidas. A partir daí, eu comecei a perceber que essas pessoas precisam desse espaço. Então, Precisam de eu virei voz, né? cavando espaço para elas com as unhas. E assim, aquela branquinha, bonitinha, clássica, ela tem algo de diferente. E aí, a minha pesquisa de mestrado, quando eu entrei lá, eu falei, gente, quando eu conheci esse termo, a interseccionalidade não é muito conhecido, mas é justamente atravessamentos. A Carla Cotirene chama de encruzilhada. Né? São as coisas que todas nós temos. Nós, como mulheres, sofremos muito atravessamentos. Agora, imagina as mulheres pretas, imagina as mulheres trans, as indígenas, né? Tudo isso. Então, eu comecei a pesquisar e a trabalhar sobre isso. Estou fazendo um documentário sobre a interseccionalidade na vida do artista independente. Então é isso que você falou, assim, eu achei o meu espaço ali. E não interessa, não interessa a cara que eu tenho, nem nada disso. Eu estou misturada com a galera e eu amo essas pessoas de verdade. Eu amo a história delas e eu amo estar com elas. Você sabe algo que eu escutei isso é autenticidade, no seu podcast que eu estava acompanhando com o Marcelo Mira na semana passada e que eu comentei com a Denise, falei, gente, como é interessante isso. A música que está sendo criada hoje,
ela é totalmente diferente do que foi criada há 50, 40 anos atrás. Em que você tinha uma Brasília que não tinha tecnologia, que não tinha o WhatsApp, que não tinha tantas distrações. Só tinha para fazer era descer, encontrar os amigos e pegar um violão. Até, vocês até brincaram, quem tinha um violão era rei. Exatamente. Quem sabia tocar era mais ainda. Isso ajudou muito, né, na criatividade das pessoas. E aí hoje você tem uma a geração... Aninha tem outro panorama, né, do jeito que a arte está chegando para as pessoas. Então, eu estou aprendendo muita coisa com as coisas que a Aninha me fala, né? Principalmente sobre rádio, sobre essa coisa das redes sociais, né? Que quando eu comecei no jornalismo não existia. Não tinha nem podia internet. mexer, né? Não tinha nem internet, né? Então, mas essa coisa mesmo de o que as pessoas querem ver, né? A Aninha me fala muito sobre isso. Porque está tudo mudando e mudando muito rápido. Por isso que a gente não pode ficar parado. É, verdade. Bacana. E você? A cultura, ela veio com tudo. Conta pra gente como é que foi seu processo de ligação com a cultura e como que você chegou hoje numa rádio que é líder de audiência. E quando a gente fala de música sertaneja, axé, pagode. Axé. Pois é, então, essa parte da rádio é bem ligada a isso também, né? Porque os ouvintes querem o quê? Prêmios. E os prêmios que a gente pode oferecer são vouchers de vários lugares para eles comerem, para eles usarem numa maquiagem. E principalmente os shows. Em Brasília tem muito show, né? Você sabe, você está entre eles. E assim, a rádio, a JK principalmente, ela é parceira de muitos shows em Brasília. Então, assim, esses grandes festivais, essas casas maiores que a gente tem em Brasília, a gente sempre fecha parceria com eles. Então, a todo momento você vai estar escutando a JK e vai estar sorteando algum show de alguma coisa. E a Aninha vai estar lá. De vários estilos, né, musicais. E o que é o atrativo? Trazer isso para a nossa rede social, porque hoje em dia é um 360, igual a gente estava falando. Não adianta você só colocar a pessoa para escutar a rádio. Antigamente a gente escutava a rádio, mas a gente queria saber quem é que estava do outro lado. E não tinha uma internet para ver, não tinha um site, não tinha nada. Quem nunca se apaixonou por um locutor? Pois é, pela voz. As pessoas Pela mandavam voz. cartinha, né, para visitar Posso uma falar rádio. com você muito, fora do né? ar? Muito. E a rádio não deixou de existir, como falavam. Vai Nossa, acabar, eu ia falar não. exatamente isso Não agora. deixou. Gente, porque rádio... Quando chegou agora podcast e vários streams, você falava o quê? Não, o rádio vai acabar e muito pelo contrário. Sabe o que eu, Marina, dentro da minha dor, eu entro no carro e falo, gente, eu não aguento mais escutar as mesmas playlists. Você comentou isso também. Cadê o buraco de pôr CD? Pelo amor de Deus, não tem também? Então, Muda muito eu vou escutar rápido. rádio. E eu adoro, porque... E eu adoro você programas coloca de na rádio. rádio, a própria Dá pra ver Transamérica, um que eu gosto muito de trânsito, né? escutar, você coloca ali, você está sempre tocando um rock legal que você gosta. Notícia. Você coloca na JK, você está sempre escutando ali um samba gostosinho, um sertanejo. sertanejo bacana. Ou seja, mito total. E a gente vê a rádio se fortalecendo mais do que nunca. E tem até As coisas vão se modificando, né? Mas elas permanecem. Eu acho que rádio é eterno. Assim, é uma coisa que disseram, quando a televisão começou, disseram que a rádio ia acabar, né? Exatamente, Não tá acabou. ali. Agora estão dizendo que a TV aberta vai acabar por causa dos streamings. Ela está se modificando também, né? Está indo Tá mais indo pro para a streaming. internet. Então, assim, é isso que eu estou falando. As coisas vão se modificando muito rápido e a gente tem que estar sempre muito aberto. Porque se a gente se fechar... Eu lembro que tinha uns jornalistas que eu conheci que quando começou o computador falou: eu nunca vou ter computador. Eu só vou usar minha maquininha aqui. Eu falei, gente, como Ninguém que a queria pessoa não entrar, vai né? usar É o que computador? acontece Não agora tem com a inteligência como. artificial. Eu nunca vou usar o chat GPT. E deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Márcia, se você precisasse agora apresentar em 10, 15 segundos um bloco de rádio, como seria? Eu ia adorar apresentar. Você sabe o que eu queria fazer? Não, agora. 3, 2, 1, Mas apresentar o quê? o JK. Olá, a rádio querido JK. ouvinte. Isso, vai. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio. Eu quero convidar você para conhecer o nosso Pod JK, que tem muitas entrevistas interessantes com artistas. A apresentadora se esquece que está entrevistando e começa a bater um papo de comadre. Chega um pão de queijo, chega um café e você é muito bem-vindo. Esteja conosco. Bem Adorei. assim, né? Aí ela já ia Agora- pegar uma rádio adulta. Agora, Aninha, querida, Rádio AM. você está na frente da TV em um podcast 3, 2, 1. Minha filha, eu ia começar o estrondo. Fala aí, meu querido Pipoco do Trovão, você vem chegando no Jornal da Levai aqui, que hoje notícias quentinhas vão chegar para você. Adorei. Eu não consigo fazer uma Trocando de coisa. papéis. Eu acho que o estilo da Márcia, apesar da gente ser bem diferente nos estilos, a gente se encaixa aqui, casca de bala, mas eu
nunca conseguiria apresentar um estilo de jornal como ela apresenta. Eu acho que ela também não conseguiria do jeito louco que eu Com apresento. certeza Nós não. duas, né, Mas Denise? É, as diferenças se às vezes a complementam. Aninha Exato. tem um entrevistado num dia que eu não posso, eu falo, Aninha, faz você a entrevista. E ela não faz. Não. Você é maravilhosa, Ah, amiga. Tem obrigada. que ir. Mas eu acho que Porque o negócio podcast dela já é a cara dela. É mais né? moderno que um podcast. Eu acho que eu sou mais rádio AM, sabe? Você sabe qual que é o consenso? Tem que improvisar, tem que saber Tem que saber se levar, virar né? nos 30. Teve um dia que uma rádio me procurou aqui de Brasília, aí eu falei, olha, se você tiver um horário na madrugada para botar umas entrevistas com artistas e tal, aí a pessoa falou, mas eu vou botar você de madrugada, por quê? É porque eu gosto muito de falar, né? E eu sei, a Aninha já me falou que na rádio você não pode ficar falando que as pessoas trocam de rádio, né? Então, assim, eu acho que as pessoas de madrugada, quem está ouvindo rádio de madrugada, é uma pessoa que talvez queira conversar, né? Queira ouvir alguma coisa. Eu adoro ouvir Band News, aqueles... inclusive, eu fico escutando algumas entrevistas, já compro o livro que a pessoa está falando e tal, Eu porque gosto disso também. você quer aprender coisas, Você né? podia lançar uns audiobooks. Imagina, você criar algum projeto em Spotify. Eu tenho tantos Só- projetos, tantos. É Programas porque de aquela voz rádio, veludo suave. Ela Você é. fica escutando, você falou da rádio. Eu coloco para os meus filhos para dormir, Mari conta uma história. Ah, Aí você é. coloca aí, os meninos vão escutando as Márcia histórias. conta uma história. Você Márcia sabe que conta uma eu história. fiz uma meditação personalizada para mim mesma. Eu gravei para eu ouvir. Ai, que delícia. Porque é tipo mindfulness você faz com você mesmo, mas eu preciso mais ou menos ter uma sequência. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, sabe que eu podia fazer isso? Porque a minha voz é legal. É legal, eu acho. Dá para relaxar. Até para chamada telefônica. Para receber essa mensagem, diz que 1. Diz que 1. Para não sei o quê, diz que 2. Eu acho Funerária que Santa Maria, sua morte, nossa Você alegria. sabe que eu e Dê, a gente está fazendo uma pós em oratória. A gente já fez o curso, já estudou um bocado, e agora a gente está fazendo uma pós. E um colega de sala falou para gente, eu já citei isso algumas vezes, mas eu gostei tanto, eu vou falar de novo, que o dom é o nome que o preguiçoso dá ao esforço do outro. Ou seja, as nossas isso é vozes dom. aqui, elas são bem Uhum. batalhadas. É verdade. Eu tenho certeza que você não nasceu com essa vozinha, você Não. teve que aprender, produzir, Não, e era muito... e modular. Foi muita fonoaudióloga que trabalhou a minha voz. Quando eu comecei na TV, eu tinha uma voz muito anasalada, ainda tenho um pouco, né? Mas a gente tem que fazer muito exercício, impostação, aprender a falar, né? E principalmente as pausas e tudo, não é fácil. Mas se você ainda não consegue, onde é que é a câmera que está aqui, né? Se você ainda não consegue, você vai conseguir, porque ninguém nasce Fátima Bernardes, se faz Fátima Bernardes. É isso Olha. aí. Arrasou. Pessoal, nosso tempo chegou ao fim. foi- Passa é, tão como a rápido, gente a gente chora tem que nesse marcar momento. novamente para conversar um pouquinho mais com vocês. Antes da gente finalizar, Aninha, e você, como é que foi essa evolução da voz? Menina, na minha voz, na verdade, essa grossura aqui toda foi anabolizante mesmo. Minha voz que era é? bem fininha, e aí tomei uns anabolizantes errados, aí começou a engrossar. Mas não é que deu certo. Deu Aninha certo, do é céu, verdade. quem Há diria? muitos anos atrás, gente. Mas tá aí. Jura? sério? Ela não volta nunca mais ao normal? Não volta, gente. Não façam isso. Nossa, Aninha, Mas não que sabia voz disso não. Olha gostosa que de revelação. ouvir. boa, né? Ficou uma Não voz sei como era meio antes, mas Breaking com news certeza. no final Eu da ia elogiar a entrevista. sua voz. E realmente... Não sabia disso Obrigada. não, Aninha. Mas foi. Mas obrigada, gente. Gente, não usem testosterona não em casa, usem, hein, gente, por não favor. Não façam isso em Não casa. façam Nem para melhorar a voz. Não. O resultado pode ser o contrário. É. Aí A minha você pode ficar voz- com show de voz de taquara rachada. Isso. A minha É, voz é quem nunca ouviu? chimarrão mesmo. Que... Chimarrão. Vocês podem, por favor, deixar o contato de vocês para quem está assistindo, quer seguir vocês no Instagram, quer saber mais sobre os projetos de vocês, na câmera 4. Arrasou. O meu é @levai, LEVAY_. Já pode entrar lá no Instagram, ou então @Rádio JKFM, que a gente sempre está por lá. O meu é @Márcia Witzak. O Witzak está escrito certinho aí, WITCZK. Mandei um e-mail para Tudo você durante junto. milhões de anos, amiga. Eu sei, eu Sabe, decorei. né? que Decorou. o Witzak Quando você começa a escrever, só E tem você eu sabe por que nem enquanto. é tem Witzak, CK, né? é só o K e o é depois do T. Isso, ali. Como que é que Você fala o sabe. Witzak de Em verdade? polonês se fala Witzak. 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 Mas a gente fala Mas, Witzak para a pessoa conseguir pelo aqui menos ninguém vai conseguir escrever, falar. Não né? tem como. Mas a gente tem também o do nosso pod, né? Pod. @podjkf Oficial. oficial. É.
né? E tem Sensacional. no YouTube, No YouTube, Pode JK Pode Oficial. JK. Curta lá, Que gente. papo bom, né, Denise? Nossa, que papo maravilhoso. A gente quer receber vocês aqui novamente, com certeza. Estamos à Obrigada. disposição. Vamos Não marcar me para o atrasarei. número 2 do podcast. Parte 2. Parte Parte dois. 2. Pra gente falar do tema, Segunda inclusive, parte. que é jornalismo cultural e como É. essa transformação tem trazido tanta Esse coisa papo boa pra rende gente. muito, né? Tem muita coisa, tem muitas Comunicação novidades. pós-pandemia, como a gente tem crescido em quantidade de espaço, em variedade, tanta coisa boa quando se fala em comunicação, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Muito Prazer é obrigada. nosso. Obrigada. E- Eu sou só a única morena do estúdio, tá? É, as loiras Cadê o imperaram carioca, pode dizer hoje. que... A gente tem certeza que assim como a gente amou esse podcast, vocês também gostaram. E até o próximo programa. Até mais, pessoal. Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar